ao Robson e a Gisele também, pelo convite. Acho que para o Robson e para a Gisele é pelo menos curioso a gente falar de bradicinina, porque todos nós, nas nossas formações de mestrado, a gente trabalhou com a bradicinina. E, na realidade, eu vou tentar hoje trazer um pouquinho para vocês da história, então, da bradicinina, que é um peptídeo que está ficando idoso, né? Já está com 70 anos de história. E falar um pouquinho para vocês, então, da evolução desde a descoberta da bradicinina até as evidências que a gente tem hoje em dia. Então, só para a gente contextualizar, a bradicinina, ela faz parte de uma família de peptídeos, uma família que não é muito grande, que é a família das cininas, então, que são pequenos peptídeos que apresentam uma série de efeitos biológicos. Nós temos efeitos que são fisiológicos e efeitos patológicos, e dentre os principais, então, e dentre os primeiros que foram descritos, se encontra, então, a regulação da pressão arterial, a contração e o relaxamento da musculatura lisa, incluindo musculatura lisa vascular, além da implicação, que a gente vai conversar bastante ao longo dessa palestra, em vários processos associados à dor e à inflamação. Então, a história da bradicinina começa um pouco antes disso, ainda a história da família das cininas, mas da bradicinina em especial, ela começa em 1949, e ela é um marco para a história da ciência brasileira e da farmacologia brasileira, porque ela foi, então, descrita pela primeira vez por um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Maurício Rocha e Silva, que, através de alguns experimentos in vitro, eles demonstraram que se eles incubassem plasma humano com tripsina ou com veneno de Botrytis de jararaca, eles podiam observar uma resposta contrátil de preparações de ilho de cobaia. Como eles viram, então, que essa resposta observada ela era mais lenta do que as respostas contráteis já caracterizadas para outras substâncias, como a histamina e a acetilcolina, eles decidiram chamar essa substância, que provavelmente era liberada a partir do plasma, de bradicinina, como uma alusão, então, ao efeito lento, né, BRAD, que essa substância nova, então, produziria no ilho de cobaia em relação à velocidade da contração. Esses dados, então, acerca dos efeitos desse novo fator liberado a partir do plasma pelo veneno da Botrytis de jararaca e pela tripsina, eles foram publicados no American Journal of Physiology e também em uma edição específica da revista Ciência e Cultura. Então, esses primeiros experimentos, eles foram conduzidos no Instituto Biológico de São Paulo, depois o professor Maurício Rocha e Silva passou a trabalhar na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e junto com ele, então, nessa publicação, estavam também o professor Beraldo e o professor Rosenfeld, que fizeram a farmacologia dessa nova substância. Mais tarde, então, um aluno do professor Maurício Rocha e Silva, o professor Sérgio Ferreira, que muitos de vocês devem conhecer, porque ele sempre foi um participante assíduo das reuniões da SBEFT, mesmo das reuniões da FESB. Aliás, o professor Sérgio Ferreira foi presidente da FESB por muito tempo. Ele, de maneira independente, porque o professor Maurício Rocha e Silva não acreditava muito nos resultados que ele tinha, na década de 60, ele conseguiu, a partir do veneno da Botrytis de jararaca, isolar, então, uma substância que era capaz de potencializar o efeito da bradicinina. E por conta disso, então, considerando que a bradicinina, em vasos, ela era capaz de produzir uma dilatação, ele começou, então, com algumas propostas de que essa fração do veneno da Botrytis de jararaca teria um efeito hipotensor, e dessa forma, então, ela poderia via representar um agente para o tratamento da hipertensão, que foi o que aconteceu mais para frente, quando, no final da década de 70, em 77,
A partir, então, desse peptídeo da Botrytis de jararaca, se produziu, então, o captopril, o primeiro inibidor seletivo da enzima conversora da angiotensina, que se viu, então, que além de inibir a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, ela também elevava os níveis de bradcinina, contribuindo, então, para reduzir a pressão arterial. Então, na verdade, a história da bradcinina, ela tem uma série de implicações importantes para a história, e se a gente pensar essa questão toda do desenvolvimento do captopril, faz com que o papel realmente da bradcinina e do sistema angiotensina seja extremamente importante também do ponto de vista clínico, mesmo porque os inibidores da ECA ainda continuam com uma importância muito grande no tratamento da hipertensão. Então, foi se desenvolvendo e foi se esclarecendo ao longo do tempo, bradcinina. Então, no inflamatório, por exemplo, mudanças de pH ou mudanças de temperatura. No plasma, a gente tem ativação do fator 12 da coagulação, o fator de Hegman, e nós temos, então, a transformação da pré-calicreina em calicreina plasmática, sendo que a calicreina plasmática, então, ela age sobre o cininogênio de alto peso molecular, que é o precursor da bradcinina, dando origem, então, à bradcinina, que é o tema do nosso seminário, que é, então, como eu falei para vocês, um pequeno peptídeo de 9 aminoácidos. Isso, então, é uma coisa que é um processo que acontece no plasma. Quando nós falamos de tecidos, ao invés do cininogênio de alto peso molecular, a gente tem o cininogênio de baixo peso molecular, que sob ação, então, da calicreina tecidual, dá origem a um outro peptídeo da família das cininas, muito parecido com a bradcinina, exceto pelo fato que ele tem um aminoácido adicional, uma lisina, que é chamado, então, de calidina, ou também, por essa razão, né, por ter uma lisina a mais, de lisbradcinina. Essas duas cininas, né, elas podem sofrer diferentes processos de quebra enzimática. A própria calidina, ela pode ser convertida rapidamente em bradcinina pela remoção dessa lisina por algumas aminopeptidases, bem como ambas, bradcinina e calidina, sob a ação da cininase 1, elas podem dar origem a 2 outros peptídeos ativos, que são chamados, então, de desarginose bradcinina e de desarginose calidina. Então, no caso da desarginose bradcinina, o que a cininase 1 faz é remover a última arginina, produzindo, então, um peptídeo de 8 aminoácidos, e a mesma coisa acontece em relação à calidina, a remoção da última arginina, então, gerando um peptídeo com 9 aminoácidos. Então, basicamente, esses 4 diferentes peptídeos, eles formam, então, a família das cininas, como a gente conhece hoje, com as ações principais que a gente vai conversar ao longo desse seminário. Avançando um pouquinho mais, então, na história, a gente já chega aí na década de 80, nos anos 80, então, um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Domenico Regoli, um pesquisador super conhecido na área de cininas que faleceu recentemente. Ele e o Barabé, eles sugeriram pela primeira vez que aquelas cininas que já se conheciam, então a sua formação já havia sido bem caracterizada, elas exerciam os seus efeitos principalmente por ativar 2 receptores. E na ordem em que eles classificaram esses receptores, eles chamaram de receptores B1 e B2, o B se referindo então à bradcinina. Um fato curioso é que ainda nos anos 80, o professor Domenico Regoli, junto com a sua equipe, eles fizeram uma primeira sugestão de que um desses 2 receptores, no caso o receptor B1, ele seria um receptor um pouco diferente dos outros receptores até então descritos, e que talvez esse receptor ele não fosse um receptor constitutivo, não fosse um receptor presente
de maneira constitutiva, mas sim que ele seria, então, um receptor induzido. E na época, então, essa proposta ela foi colocada em dúvida por vários grupos, porque não se pensava, né, que um receptor ele pudesse sofrer esse tipo de regulação, até porque aí nos anos 80 nós não tínhamos todas essas ferramentas de biologia molecular que nós temos hoje, e essa quantidade de receptores, então, já descritos, que podem, então, sofrer, receptores e enzimas que podem sofrer esse processo de indução, dependendo das condições que o tecido é exposto. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de evidências sobre a farmacologia das cininas. Então, novamente, nós vemos a formação das cininas, as 4 cininas que nós conversamos, a partir, então, do efeito das calicreínas sobre os cininogênios. No caso do plasma, calicreína plasmática sobre o cininogênio de alto peso molecular. No caso dos tecidos, calicreína tecidual sobre cininogênio de baixo peso molecular, formando então a bradicinina, a calidina, que por sua vez podem ser convertidas em peptídeos ativos, como eu falei para vocês, pela remoção da última arginina, no octapeptídeo desarge 9 bradicinina ou no nonapeptídeo desarge 10 calidina. E aí, com a descrição, então, do professor Domênico Regoli, se começou a entender que esses 4 peptídeos, eles apresentavam afinidades diferentes por esses receptores. O receptor B2, que o professor Regoli, então, fez a sugestão que seria um receptor muito mais fisiológico, ele seria especialmente ativado pelas cininas bradicinina e calidina. Por outro lado, o receptor B1, aquele receptor, então, que ele sugeriu que seria um receptor induzido, seria principalmente sem a argina C terminal. A desses 2 peptídeos seria muito mais receptores B1. Mencionado a questão dos efeitos, então, dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, porque, na verdade, essa enzima nada mais é do que a cininase do tipo 2, que pode quebrar a bradicinina e a calidina em diferentes locais, gerando fragmentos inativos, e é por isso, então, que o captopril ou qualquer fármaco inibidor da ECA eleva os níveis de bradicinina, fazendo com que a gente tenha hipotensão, e em condições normais, em condições fisiológicas, quase toda a bradicinina e a calidina que são produzidas, elas são rapidamente quebradas pela cininase 2. A partir do momento, então, que a gente tem alterações teciduais, principalmente alterações inflamatórias, nós temos uma mudança da afinidade. A cininase 2 tem uma afinidade reduzida pela bradicinina e pela calidina, e a cininase 1 vai ter um aumento dessa afinidade, sendo que durante o processo inflamatório eu tenho níveis elevados, né, níveis aumentados dos agonistas dos receptores B1. Então, a gente começa a entender que o receptor B1, assim como os seus ligantes desarge, eles seriam modulados de maneira positiva toda vez que a gente tivesse algum tipo de insulto ou dano tecidual ou resposta inflamatória, fazendo então com que esse receptor começasse a apresentar um grande interesse e a ser cada vez mais estudado nas décadas que se seguiriam. Então, nós passamos aqui dos anos 80 para os anos 90 e os anos 2000. Então, nessa época, nos anos 90, sempre que nós tínhamos a proposição de um novo receptor farmacológico, a caracterização desse receptor ela era feita pelo uso de agonistas, pelo uso de antagonistas, processos de avaliação de dessensibilização de receptores, mas para que esse receptor ele passasse a fazer parte da lista oficial de receptores farmacológicos, ele precisava ser clonado. Então, nos anos 90 foram a década da clonagem de receptores, né? Todos os receptores precisavam passar por esse processo, né, de clonagem para que eles fossem, então, oficializados. E assim foi acontecendo. Então,
Os receptores B2 foram os primeiros a serem clonados em 1991 no rato, em seguida em humanos e depois camundongos, coelhos, inclusive frango, o porquinho da Índia, cobaia, né? E aí nos anos 2000 cão e alguns peixes, né? Aqui está o exemplo da truta, mas os receptores B2 estão presentes em vários peixes, inclusive no zebrafish. E os receptores B1, um pouquinho mais tarde, aqui em 94, em humanos, depois coelhos, camundongos, ratos, e aí cão, macaco, e até mesmo boi em 2006. Então, esses receptores são receptores presentes em várias espécies diferentes, né, mesmo em espécies não de mamíferos, né, em peixes também, em frangos também, demonstrando, então, o papel relevante desses receptores em vários organismos. Então, a partir desses estudos, foi definido que esses dois receptores B1 e B2 eram receptores, então, pertencentes à superfamília de receptores acoplados à proteína G, e uma comparação geral entre a sequência de aminoácidos desses receptores nas diferentes espécies onde o receptor foi clonado, demonstrou, então, uma identidade entre 35% a 36%, quando a gente comparava, então, o receptor B2 ao receptor B1. E aí se formava, então, a farmacologia completa dos receptores para bradicinina. Então, de novo, receptores com afinidades diferentes pelos peptídeos endógenos, então B2 com grande afinidade pela bradicinina e calidina, B1 desarg9-BK e desarg10-BK. Um constitutivo, outro induzivo. E esses receptores, independente do seu padrão de expressão, eles poderiam ser detectados em vários tecidos diferentes, tanto perifericamente quanto centralmente, o que vai nos ajudar a explicar vários outros efeitos que foram sendo definidos para esses dois receptores ao longo da história e até hoje, em diferentes condições fisiológicas e patológicas. Então, o grupo do professor Regoli, ele continuou avançando nesses estudos relacionados à farmacologia, tanto dos receptores B1 quanto dos receptores B2, e essas imagens que eu trago aqui para vocês são imagens produzidas pelo professor Marceau, que trabalhava, então, em colaboração com os efeitos do agonista, então, seletivo para o receptor B1, a desarg9-bradicinina, em preparações isoladas de aorta de coelho. A aorta de coelho foi um dos tecidos mais estudados em relação ao processo de indução dos receptores B1. Se nós olharmos aqui, essa foi então a primeira proposição, né, que foi apresentada, de que os receptores B1, eles seriam receptores induzidos, e esse seria um processo dependente do tempo. Então, eu não sei quantos de vocês já viram ou acompanharam experimentos de órgão isolado. A gente precisa remover o órgão e fazer a montagem desse órgão numa cuba, né, e dar uma tensão para esse órgão para poder registrar a contração e o relaxamento. Então, toda vez que se faz o isolamento desse órgão, a gente gera um tipo de estresse, né, um trauma, e esse trauma, então, provavelmente fazia com que, ao longo do tempo, quanto mais tempo de incubação a gente tivesse, maior fosse a resposta quando da incubação do agonista dos receptores B1, sugerindo que, de fato, esse seria um receptor induzido. Totalmente diferente da resposta da fenilefrina, que ela é muito parecida se a gente comparar o efeito em 1h30 e em 6h30. Então, a primeira proposta que se fez é que os receptores B1 seriam receptores induzidos por um trauma físico. Depois, se viu também, nesse mesmo paradigma experimental, usando a aorta de coelho, que, na realidade, quaisquer estímulos inflamatórios, e nesse caso aqui eles testaram a citocina interleucina beta, era capaz, então, de potencializar essa indução tempo-dependente. Então, se a gente adicionasse interleucina beta nesse
nessa curva, então, nesse processo, a gente via um aumento das respostas ainda maior das respostas a desar-de 9-bradicinina, comparado, então, com os grupos com apenas a passagem do tempo. E aí se viu que diferentes inibidores de etapas distintas da síntese proteica, como a cicloheximida e o brefeldina A, eram capazes, então, de abolir a indução desses receptores na aorta de coelho. Então, confirmando que, sim, de fato, a gente tem uma indução tempo-dependente, uma indução dependente de processo inflamatório para o receptor B1, e que essa indução, então, seria secundária à síntese proteica. Aí, ainda nos anos 80, seguindo, então, os estudos do professor Domenico Regoli e do François Marceau, que trabalhava com ele, eles foram publicando uma série de estudos seguidos, e dessa vez não mais apenas estudos in vitro, mas também estudos in vivo, mostrando que, por exemplo, a indução de cistite em ratos, ou se não, a avaliação da pressão arterial de coelhos tratados com LPS, poderiam estar relacionadas, a modulação dessas respostas poderia estar relacionada com a indução dos receptores B1. E aí, ao longo da década de 80, vários trabalhos foram sendo publicados em relação a essa indução dos receptores B1, convencendo, então, a comunidade científica que era verdade, tinha um receptor que poderia ser modulado. Nos anos 90, então, outros grupos independentes de pesquisadores começaram a publicar dados indicando que a indução de inflamação, fosse por citocinas, como interleucina 1, interleucina 2, 8, ou mesmo outros agentes flogísticos, como o adjuvante completo de Frange, que é o Mycobacterium tuberculosis inativado, todos esses agentes capazes de induzir resposta inflamatória, eles levavam também a um aumento de respostas hiperalgésicas causadas pelo agonista seletivo dos receptores B1, a desar-de 9-bradicinina. Então, eles viam que o pré-tratamento com essas substâncias aumentava as respostas mediadas pelos receptores B1. Então, a gente podia observar a indução dos receptores B1 em várias condições, em cistite, em hipotensão associada com o tratamento com LPS e mesmo em respostas dolorosas. A partir daí, então, se começou a caracterizar como que os receptores B2, chamados então de constitutivos, e os receptores B1, chamados de receptores indutíveis ou induzidos, eles se comportavam no contexto da dor e da inflamação. E foram, então, sendo feitas as primeiras propostas de que o receptor B2, sendo um receptor constitutivo, ele seria, então, um receptor ativado naquelas respostas de dor aguda e de inflamação. A gente sabe, sim, que a bradicinina é um agente capaz, então, de induzir dor e inflamação, e que provavelmente os receptores B2 seriam os responsáveis pelas fases iniciais da dor e da inflamação. Considerando o que nós vimos anteriormente, que em situações inflamatórias nós temos um aumento da expressão do receptor B1, mas também um aumento da produção dos metabólitos DESARG, se começou então a propor que os receptores B1 seriam os receptores indutíveis ou induzidos, e isso aconteceria pela incubação in vitro, provavelmente por causa do trauma, qualquer tipo de dano tecidual, radiação ultravioleta, citocinas, várias citocinas pró-inflamatórias, bem como estímulos infecciosos, né? Então, a princípio, os estímulos infecciosos que foram associados à indução dos receptores B1 foram, então, o LPS, de bactérias gram-negativas, e também o CFA, como eu tinha mostrado para vocês. Isso a gente foi avançando, então, nos anos 90. Em 1997, foi publicada uma revisão por uma pesquisadora chamada Lucy Donaldson,
e pela primeira vez ela fez uma tentativa de explicar o que poderia, né, ser, quais seriam os mecanismos intracelulares que seriam responsáveis pela regulação dos então chamados receptores indutíveis. Se sabia aí nessa época já que vários receptores da família dos receptores tirosina quinase, os próprios receptores para citocinas, eles poderiam ser induzidos, ter a sua expressão aumentada de maneira muito rápida. Mas quando se falava em receptores acoplados à proteína G, como é o caso do receptor B1, ou até outros receptores que podem ser aumentados, o receptor do PAF, do fator de agregação plaquetária, ou o receptor NK1 para a substância P, não se entendia exatamente quais processos eram ativados para levar a essa superexpressão dos receptores, né, esse upregulation desses receptores, após estímulos inflamatórios. E pela primeira vez, então, veio a sugestão de que aqueles estímulos que a gente conversou, um trauma, um mediador inflamatório ou as citocinas, seriam capazes, então, de estimular algumas vias comuns que terminariam, então, na estimulação de um fator de transcrição, hoje extremamente conhecido, na época se falava muito pouco dele, que é o fator nuclear NF-κB. E que esse fator de transcrição, então, ele, por suas características de ativação, ele rapidamente seria capaz de entrar no núcleo da célula e começar, então, a regular a expressão, a síntese de novo de diferentes receptores, incluindo os receptores B1. E nessa época, então, a Donaldson fez uma alusão muito breve em relação ao receptor B1 da bradicinina, né? Ela, com vários pontos de interrogação, porque esse era um artigo de revisão, um artigo cheio de hipóteses. Pela primeira vez ela fez uma alusão à possível participação do NF-κB na regulação do receptor B1. A gente sabia quem era o estímulo, sabia que tinha síntese proteica, sabia que as respostas eram aumentadas, mas faltavam alguns elementos para entender como que esse receptor era aumentado. E isso veio, então, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Uma das hipóteses que ela apresentou nessa revisão, então, seria que, pela regulação de uma série de fatores de transcrição diferentes, incluindo o NF-κB, a partir de um determinado momento, a gente poderia ter o aumento da expressão de diferentes receptores. Isso a gente já tinha falado, né, receptores como o receptor para IL-2, que é um receptor do tipo tirosina quinase, mas também um receptor acoplado à proteína G, como o receptor B1, fosse de maneira tempo-dependente, fosse pela indução com mediadores da inflamação. E aí a gente começou, então, a entrar um pouco, né, o nosso grupo de pesquisa, então, liderado pelo professor Calisto, que já trabalhava muito com receptores de bradicinina, principalmente com o receptor B2, em experimentos de órgão isolado. Nós começamos, então, a usar um outro paradigma experimental, com um modelo extremamente simples de edema de pata de rato, onde nós injetávamos agonistas e antagonistas dos receptores de bradicinina para tentar entender um pouquinho a resposta em vivo, né, indução em vivo desses receptores. Então, o modelo de edema de pata é um modelo bastante simples, a gente consegue acompanhar em tempo real a formação do edema, e esse modelo, então, foi bastante útil para a gente entender algumas das coisas que aconteciam em relação à regulação do receptor B1 em vivo. Então, um dos trabalhos mais importantes que a gente fez nessa época foi um trabalho mostrando que o tratamento sistêmico com lipopolissacarídeo bacteriano, ele era capaz de levar a um aumento das respostas inflamatórias, nesse caso do edema de pata, induzido pela desarginose-bradicinina em ratos. E nesse mesmo trabalho, a gente começou a trazer uma outra proposta diferente, então, que não só a inflamação aumentava as respostas mediadas pelos receptores B1,
mas que eventualmente a gente podia ter uma redução das respostas mediadas pelo receptor B2. Aqui a gente está vendo o efeito edematogênico de um agonista seletivo dos receptores B2, a tirosina 8-bradicinina, mostrando que em animais tratados com LPS, aqui na barrinha branca, a gente tinha uma redução das respostas da tirosina 8-BK, enquanto que a desarge 9-bradicinina, ela começava a apresentar respostas aumentadas. E esses processos, então, relacionados à síntese proteica, uma vez que o glicocorticoide dexametasona era capaz de modular essas respostas. Os efeitos, então, da desarge 9-bradicinina mediados pelos receptores B1, né? Alguém poderia sugerir que esses efeitos fossem via B2, mas não, eles eram efeitos totalmente bloqueados por antagonistas dos receptores B1. Então, aí a gente começou, nós e outros grupos de pesquisa, a trabalhar com essa ideia de que os receptores B1 e B2, eles trabalhariam de maneira inversa. Enquanto o B1 seria induzido, o B2 então, sofreria uma downregulation. Nessa mesma linha de pesquisa, a gente também conduziu outros trabalhos e dentro daquela proposta que foi feita em 1997, de que o receptor B1 seria induzido via ativação de NF-κB, nós demonstramos em vivo, aí só por metodologias farmacológicas, então, que a inibição seletiva do fator nuclear NF-κB seria capaz de reduzir o upregulation, né, a superexpressão em vivo dos receptores B1. E que esse processo de indução dos receptores B1, ele era totalmente regulado por glicocorticoides, tanto que animais submetidos à adrenalectomia, eles apresentavam, então, uma superexpressão, né, uma regulação positiva dos receptores B1 em diferentes tecidos. Alguns experimentos realizados in vitro, combinado com experimentos in vivo, eles permitiram, então, sugerir que a expressão aumentada dos receptores B1, tanto do RNA mensageiro quanto da proteína, seriam, sim, de fato, dois processos relacionados com a ativação do NF-κB, secundária à degradação do IKB, a proteína inibitória, precedida, então, pela ativação de vários grupos diferentes de MAP quinases, e que isso aconteceria, então, de uma maneira tempo dependente, cada um desses membros, sendo regulado, então, em um tempo distinto. Mais para frente, então, inclusive um trabalho aqui de autoria da professora Gisele, né, a gente conseguiu estender as evidências anteriores sobre os efeitos regulatórios do LPS e de citocinas pró-inflamatórias na superexpressão dos receptores B1 em vivo, e nós trouxemos, então, as primeiras evidências de que esse aumento dos receptores B1, possivelmente, eles eram mediados por uma célula específica, que seriam, então, os neutrófilos. Então, a gente começou a acreditar que os receptores B1 seriam aumentados nos tecidos, possivelmente expressados, então, por neutrófilos que migrariam. Os próprios neutrófilos poderiam expressar os receptores B1, ou a migração desses neutrófilos e a produção de substâncias oriundas desses neutrófilos poderiam aumentar a ativação do NF-κB, fazendo com que o receptor B1 fosse superexpresso em outras células de cada um dos determinados tecidos que foram estudados. Então, essas foram as primeiras evidências que adicionaram os neutrófilos, o influxo de neutrófilos, como um processo fundamental para a regulação dos receptores B1. Aí os anos foram passando e cada vez mais nós conseguimos ter evidências, né, e outros grupos também, de que de fato os receptores B1 e B2, eles tinham papéis diferentes em vários processos. Esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês é um trabalho conduzido em humanos, que foi publicado em 2013 na PEN, e nesse trabalho, então, os autores demonstraram que a injeção de bradicinina, que está
representada em azul aqui, em indivíduos saudáveis, né, indivíduos sem qualquer tipo de estímulo prévio, ela era capaz, então, de aumentar os scores, então, numa escala analógica visual de dor, além de estarem relacionados com a produção de uma área hiperêmica. Então, mostrando, então, que em situações normais, de fato, os receptores B2 é que são responsáveis pela dor, né? Então, os receptores B2 implicados na dor aguda. Nesse outro contexto, então, o mesmo experimento foi conduzido, só que dessa vez os indivíduos tiveram uma exposição prévia à luz ultravioleta. E nesse caso, então, se viu que o agonista dos receptores B1, a desarginose-bradicinina, ela começa, então, a produzir dor. Ainda a bradicinina permanece com uma resposta significativa, mas a gente pode observar, então, uma indução das respostas mediadas pelos receptores B1. Com o passar do tempo, então, aqui eu trago um resultado do professor Robson, um trabalho publicado em 2010, os receptores B1 e B2 das cininas, eles começaram a ser investigados em outros contextos, né? A gente sabia muito do papel na dor e na inflamação, e nesse caso aqui, o Robson mostrou pela primeira vez, então, a importância dos dois receptores, em especial do receptor B2, no comportamento de coçar, né, no prurido, induzido, então, por tripsina ou por outros ativadores do receptor PAR2 em camundongos. Então, uma das primeiras sugestões de que os receptores de bradicinina estariam envolvidos em respostas pruritogênicas. Embora a gente, às vezes, ache que prurido e coceira são coisas iguais, o prurido e coceira, eles têm muitas diferenças, né, e aí se começou, então, a implicar nesses receptores em processos pruriginosos. Mais recentemente, o nosso grupo mostrou a importância dos receptores B1 e B2 em processos também envolvendo prurido, nesse caso, num modelo de dermatite atópica induzido pela aplicação repetida de oxazolona, um agente químico, e aqui a gente está vendo, então, que a aplicação da oxazolona levou a um aumento da expressão tanto do receptor B2 quanto do receptor B1 na pele de camundongos. Então, nesse caso, mostrando um papel importante para os dois receptores nesse contexto, nesse modelo experimental. As coisas foram aqui passando, né? Os receptores B1 e B2 também foram implicados em várias outras alterações. A gente falava muito sempre de dor e inflamação, mas nesse trabalho que nós publicamos aqui, a gente padronizou um modelo de depressão induzido pela exposição dos animais a água fria, mais um tratamento com LPS, e a gente viu, então, que antagonistas dos receptores B1, eles eram capazes de reverter o comportamento do tipo depressivo nesses animais expostos a estímulos estressores. Então, não só a gente conseguia reverter o tempo de mobilidade desses animais no nado forçado, no teste de suspensão da cauda, mas também no paradigma de anedonia, pela recuperação, então, do consumo de sacarose nesses animais. Em outros trabalhos paralelos também foram demonstrados alguns do grupo onde a gente trabalhava com o professor Calisto, outros independentes, mostrando a implicação dos receptores B1 e B2 em alterações do sistema nervoso central, como esclerose múltipla, doença de Alzheimer e, inclusive, epilepsia. Então, mostrando que esses receptores não só têm um papel periférico importante, mas que também eles desempenham um papel relevante no sistema nervoso central. Então, hoje em dia, nós sabemos, né, que os receptores B1 e B2 e a bradicinina têm uma série de papéis diferentes. Existem vários papéis associados com indução de doenças, né, principalmente doenças inflamatórias, a gente vê várias aqui, a dor, a inflamação, mas doenças inflamatórias crônicas, e que em alguns momentos a bradicinina, assim como seus receptores, eles têm papéis que são protetores. Então,
muitas vezes não é a inibição dos receptores de bradicinina, mas sim a ativação desses receptores que apresenta algum efeito benéfico. Então, nesses 70 anos de história, a gente conseguiu avançar muito em relação aos receptores de cininas, avançar inclusive no desenvolvimento de vários antagonistas seletivos desses receptores, e a partir desses avanços, então, muitas evidências foram sendo obtidas, inclusive evidências muito recentes, né? Eu vou mostrar, espero conseguir mostrar para vocês, inclusive de participação na Covid-19 para as cininas. Então, ao longo de todo esse estudo dos sistemas de cininas, nós tivemos um antagonista seletivo dos receptores B2, que já foi aprovado e se encontra, então, em uso clínico, que é o Firazir, o nome comercial, o nome farmacológico é Icatibant, ou também ROI 140, que é um antagonista seletivo dos receptores B2 para as cininas, e que ele é, então, utilizado para o tratamento de angioedema hereditário. Então, os pacientes usam esse antagonista por via subcutânea e ele tem um efeito que é bastante interessante. Com essa série de estudos, alguns dos que eu mostrei para vocês, foi sendo observado ao longo dos anos que os receptores tanto B1 quanto B2 tinham um papel extremamente importante em doenças infecciosas, em doenças de vias aéreas, diabetes, né, um papel bastante relevante, câncer, artrite, além de além de dor crônica e neuropática, e com isso, então, vários antagonistas foram sendo desenvolvidos em adição ao ROI 140, na tentativa, então, de achar novas alternativas para o controle de algumas dessas condições patológicas. Então, a gente tem, além do ROI 140, que já foi aprovado, nós temos vários outros antagonistas em diferentes fases de testes clínicos, né, antagonistas B2, mas também vários antagonistas B1, e a maior parte desses testes, então, tenta desenvolver esses agentes com o intuito de tratar condições inflamatórias, né, ou mesmo condições infecciosas, né. Então, a gente vê vários trials em andamento, alguns em fase 2, alguns em fase 1, o SSR 240612, que foi um antagonista que a gente testou várias vezes em desenvolvimentos, em testes pré-clínicos, né, em fases pré-clínicas de desenvolvimento, ele foi descontinuado, possivelmente por danos, por efeitos hepatotóxicos, né, mas era um antagonista com efeitos excelentes, inclusive ativo por via oral. Então, existem outros antagonistas semelhantes que vêm sendo desenvolvidos na tentativa de trazer novos antagonistas de bradicinina para o mercado. Eu trouxe alguns exemplos aqui de evidências da participação dos receptores B1 e B2 em algumas situações específicas. Nesse caso aqui, em câncer de bexiga, esse trabalho aqui a gente conduziu em 2013, e nós fizemos um trabalho que trazia, então, resultados tanto de evidências clínicas quanto de estudos experimentais. E a gente, então, conseguiu amostras de alguns pacientes, né, e nós comparamos, então, o padrão de expressão dos receptores B1 e B2 em pacientes com câncer de bexiga em graus diferentes, comparado, então, a um paciente sem malignidade, mas que tinha uma resposta inflamatória da bexiga. E a gente vê que, de fato, em uma condição inflamatória, os receptores B1 são superexpressos, mas que em câncer também a gente vê uma tendência de um aumento da expressão dos receptores B1, sem uma grande alteração dos receptores B2, ou mesmo, em alguns casos, uma diminuição da expressão desses receptores. Esses dados que nós obtivemos com amostras de pacientes, eles também foram reproduzidos em duas linhagens celulares diferentes, a linhagem T24, de um tumor em fase 1 de bexiga, o RT4, fase 1, e o T24 numa fase mais avançada de tumor de bexiga,
mostrando então um aumento muito maior da expressão dos receptores B1 em comparação com os receptores B2. Também de maneira interessante, a gente conseguiu mostrar, utilizando então testes in vitro, né, testes de cultura celular, que tanto a bradicinina quanto a desardinove-bradicinina, os agonistas então dos receptores B2 e B1 das cininas, eram capazes de induzir a proliferação de células tumorais. E que antagonistas desses receptores, o ROI140, aquele que eu mostrei para vocês que já está na clínica, e o SSR240612 foram capazes de reduzir essa proliferação. Neste outro trabalho, então, um pouco mais recente, a gente estudou o papel dos receptores B1 e B2 no glioma, né, no glioblastoma multiforme, que é uma forma de tumor que afeta o sistema nervoso central, onde os pacientes têm uma sobrevida muito curta. Então, nós fizemos uma série de experimentos in vivo, in vitro e também alguns estudos clínicos para tentar, então, definir o papel dos receptores B1 e B2 nesse tipo tumoral. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dados histológicos, né, mostrando que animais nocaute para os receptores B2, eles apresentam um aumento do tamanho do tumor, e que esses animais, então, provavelmente, né, nesse caso aqui, o receptor B1 ele teria um papel protetor, diferente dos outros dados que a gente encontrou anteriormente. Aqui, se a gente olhar alguns cérebros removidos de animais tratados com antagonistas do receptor B1 ou do receptor B2, a gente vê que o antagonista B1 fez com que o tumor se tornasse muito mais invasivo e muito maior, de novo, sugerindo um papel protetor para os receptores B1 nesse tipo tumoral. Finalmente, aqui, nós obtivemos algumas amostras de pacientes com glioma de baixo grau ou glioblastoma multiforme, que é o grau 4 desse tipo de tumor, mostrando então que a expressão dos receptores B1 se encontra aumentada nos dois tipos de tumor, principalmente no glioblastoma, enquanto que a expressão dos receptores B2 ela é menor. A gente também teve, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, alguns dados mostrando que os receptores B1 têm um papel relevante no osso diabético, né, que a gente chama aquela redução da regeneração óssea em animais diabéticos, né, então mostrando que o diabetes piora a regeneração óssea em camundongos e que a deleção dos receptores B1 recupera essa questão. A mesma coisa a gente vê aqui num outro tipo de coloração, o Mallory, né, que marca fibras de colágeno, aqui os animais com diabetes, aqui os animais com diabetes sem o receptor B1. A mesma coisa a gente repetiu fazendo uma coloração específica para osteoclastos, e nesse caso a gente não viu diferenças significativas, enquanto que quando a gente mediu os níveis de caspase 3, que é o marcador de apoptose, nós vimos então que o diabetes aumenta a apoptose de células, provavelmente de osteoblastos, e que isso então seria revertido pela deleção gênica dos receptores B1. De fato, quando nós avaliamos a expressão de um marcador de osteoblastos nesses animais, a gente viu então que de fato existe uma redução dessa expressão nos animais com streptozotocina, o que é modulado então pela deleção dos receptores B1. Então, que provavelmente no diabetes a gente tem um aumento da apoptose de osteoblastos, sem muitas alterações em osteoclastos, e que a deleção dos receptores B1 previne essas respostas, favorecendo então a regeneração óssea em camundongos. Com o passar do tempo, então, foram sendo publicados por vários grupos independentes outros estudos relacionados ao papel dos receptores B1 em infecções, né, B1 e B2 em infecções, principalmente B1. Uma das coisas mais investigadas foi sepse, tanto em humanos quanto em roedores. Depois saíram vários trabalhos diferentes, também de grupos independentes, mostrando que os receptores de cininas poderiam ser regulados por infecções de origem não só bacteriana, mas também fúngica e viral. Vários grupos, principalmente o grupo do professor Júlio Scharfenstein, que investiga a relação do sistema de cininas na doença de Chagas, mostrou uma série de evidências, né, relacionadas com a participação
não só das cininas, mas dos seus receptores na infecção por Trypanosoma cruzi, e grupos diferentes mostraram importância na malária, na leishmaniose também, de forma, então, que hoje em dia nós sabemos que o sistema de cininas e as doenças infecciosas estão diretamente ligados e que os receptores B1 e B2, de certa forma, eles estão envolvidos em processos, né, em respostas do hospedeiro a infecções, como na resistência, na persistência ou na resolução dessas respostas. A gente tem algumas evidências recentes do envolvimento das cininas na tuberculose. Se sabe cada vez mais que infecções, independente do tipo de origem, levam a uma ativação do sistema, né, de contato, né, da ativação de algumas vias que levam à produção de cininas e que, portanto, então, tanto receptores B1 quanto receptores B2 estariam implicados na evolução de respostas infecciosas. Nós, em trabalhos anteriores, já havíamos demonstrado que a injeção de BCG, que é um bacilo atenuado de Mycobacterium tuberculosis, aumentava as respostas mediadas pelos receptores B1, e alguns trabalhos da literatura mostraram, então, que os níveis de bradicinina e de desarginose-bradicinina seriam regulados em pacientes com tuberculose, dependendo da fase de tratamento com os fármacos antituberculose, sugerindo nesse trabalho também que os receptores B1, eles seriam mais importantes, né, como marcadores, né, e a própria desarginose-bradicinina como marcadores para o sucesso do tratamento da tuberculose. No trabalho, então, que nós publicamos, nós vimos também um papel interessante para antagonistas dos receptores B1, então o SSR reduzindo as unidades formadoras de colônia, tanto no baço quanto no pulmão de camundongos infectados com Mycobacterium tuberculosis, e, de maneira interessante, nós vimos um aumento da expressão dos receptores B1 para as cininas, tanto no baço quanto no pulmão, em tempos diferentes, aqui em 15 dias, no pulmão em 30 dias, após a infecção com Mycobacterium tuberculosis. De maneira muito interessante, só para eu terminar, todo mundo deve ter acompanhado, né, os vários trabalhos que saíram relacionados com a infecção pelo SARS-CoV-2, e que grande parte das alterações apresentadas pelos pacientes, né, principalmente aqueles pacientes com quadros piores e quadros que requeriam internação em unidade intensiva, eram pacientes que apresentavam uma tempestade de citocinas, né, um cytokine storm. E esse trabalho aqui, na verdade, ele trouxe uma proposição de que, na verdade, além de um cytokine storm, a gente teria, nos pacientes com COVID-19 mais grave, uma tempestade de bradicinina. E, de fato, vários trabalhos têm mostrado que existem alterações, principalmente por causa da relação do vírus com a enzima conversora da angiotensina do tipo 2, que existe uma relação direta entre a infecção por SARS-CoV-2 e modulação do sistema de cininas, e que várias ferramentas voltadas para os receptores de cininas, incluindo o ROI140, o Icativan, que já está aprovado, poderiam ser usados para tratar pacientes com COVID-19. E aí, para finalizar, então, eu trago os dados de uma revisão que nós publicamos recentemente, onde uma das teorias que a gente apresenta é que a infecção pelo SARS-CoV-2, né, e a sua relação com a enzima conversora da angiotensina do tipo 2, fariam, então, que houvesse um desvio metabólico, né, fazendo com que a gente tivesse uma produção aumentada do metabólito desarginose-bradicinina, com uma superexpressão dos receptores do tipo B1 em pneumócitos do tipo 2, fazendo, então, com que houvesse um agravamento da doença, né, das condições, das alterações pulmonares nesses pacientes. Seria isso, então, e eu me coloco à disposição de vocês. Obrigado, professora. Eu acho... Eu gosto muito de ver, assim, quando você falou que o peptídeo é idoso, tadinho, mas eu gosto muito de ver quando você tem uma história longa de diferentes grupos de pesquisa trabalhando no mesmo assunto, você vê que você consegue construir uma história
super interessante do fenômeno, ou do composto, da proteína, ou que seja do assunto do trabalho. Eu fico muito empolgado assim, de ver esse conjunto de trabalho sendo construído e a história sendo contada. Assim, acho muito legal. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Temos perguntas? Se eu não eu posso. O Robson está tentando falar, mas está com o microfone desligado, Robson. Agora sim. Agora todos me ouvem? Sim. Nada, obrigado pela apresentação, por aceitar o convite, parabéns pela apresentação, foi bastante instrutiva. Eu tenho uma pergunta, quando a gente pensa em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, né, os inibidores seletivos da COX, que são bastante eficazes em algumas condições, inflamação, dor também, não funcionam para tudo, mas funcionam para bastante coisa, né? E a gente pensa que o receptor B1, assim como a COX-2, ele também é um receptor, uma proteína induzida no processo inflamatório, né? Logo, a gente pensa que ele seria um alvo bastante interessante para o tratamento de muita coisa, né? De muitas doenças inflamatórias, crônicas, enfim. Primeiro, eu gostaria de saber, eu vou fazer 3 perguntas numa só. Primeiro, eu gostaria de saber se você acredita nisso, que o receptor B1, de fato, ele é um alvo terapêutico importante, né? Assim como a COX-2 né? Se sim, quais seriam as patologias que você realmente acredita que moduladores do B1, né, a princípio antagonistas, né, do receptor única, né? Quais as áreas principais que você acredita? E por fim, o que faltou nesse campo para que antagonistas do receptor B1 entrassem de fato na clínica, se tornassem aí novos inibidores, digamos assim, da COX-2, né? Se for comparar com os enzimas. É uma tristeza, né, Robson? Quando a gente começou a estudar o receptor B1, ele parecia perfeito, né? Na verdade, os primeiros antagonistas que foram desenvolvidos foram antagonistas pseudopeptídicos, como é o caso do ROI, que é o único que está aprovado e está na clínica. Mas a gente achava que esses antagonistas eles não iam muito para frente, justamente por esse papel de regulação da pressão arterial. E aí começaram, então, a aparecer os antagonistas B1, os pseudopeptídicos primeiro, depois os não peptídicos, que eram a promessa maior, inclusive ativos por via oral, né? E a gente tinha uma grande esperança de que, de fato, eles chegassem no mercado e eles pudessem ser usados. O problema foi que vários desses antagonistas, nas fases clínicas, eles apresentaram efeitos adversos relevantes, não só por causa da inibição do receptor, mas também porque, aparentemente, no fígado, o receptor B1 ele tem um papel que é protetor. A gente tem um trabalho pequenininho que nós fizemos com acetaminofeno mostrando que inibir o receptor B1, nesse caso, pode ser ruim, mas pelas próprias moléculas mesmo. A característica das moléculas químicas fazia com que eles tivessem efeitos hepatotóxicos e fossem descontinuados. Em alguns casos, eles justificaram o porquê da descontinuação, em outros casos, não. Mas até hoje eu ainda tenho uma esperança, né, que a gente tenha antagonistas de receptores B1 em algum momento. E até agora com essa questão da Covid também, né, esse trabalho deu uma série de conflitos, né, esse que eu mostrei para vocês, falando que na Covid o que a gente tem é um storm de cininas, né, porque na verdade foi demonstrado isso, né, que a gente tem um aumento real de desarginose-bradicinina. Teve um monte de gente que não gosta disso, que acha que são só citocinas mesmo, mas isso faz com que, de novo, né, se volte a olhar outra vez para esses antagonistas que acabaram ficando um pouquinho de lado, com o potencial de tratar várias condições, né. A única coisa é que a gente sempre tem que olhar com cuidado, porque como eu mostrei naquele quadrinho ali que tinha coisas em vermelho e em amarelo, existe, assim como para COX-2, situações onde a ativação do receptor B1 ela parece benéfica e não maléfica, né? Então inibir ou antagonizar esses receptores talvez não fosse tão bom assim. Acho que tem outras estratégias que a gente pode pensar, inclusive enzimáticas, isso sim tem muita coisa em avanço, né? Vários anticorpos monoclonais que mexem com o sistema cininas-calicreína, né? Não especificamente com receptores B1 e B2, mas com as vias enzimáticas. Isso tem avançado bastante, né, para uma série de condições. E eu acho que nessas condições infecciosas existe um potencial muito grande para que a gente possa aplicar esses antagonistas. Mesmo o nosso
querido ROI 140, que muita gente não gostava, porque quando se usa o ROI 140 a gente tem uma pequena elevação da pressão arterial, mas de qualquer forma ele funciona super bem, né? E é a droga de escolha para angioedema hereditário. E não param de sair trabalhos, assim, em revistas muito boas, Lancet, New England, com efeitos benéficos para o icatibant. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Então, o problema está com os químicos. Eu acho que o problema está com os químicos e com a indústria querer investir, né? Existem focos diferentes da indústria, né? E aí eles acabam escolhendo os alvos que eles vão apostar mais, né? Apostaram muito mais em citocinas, né, para os biológicos do que em outras coisas, mas eu acho que existe um potencial muito grande, principalmente nessas doenças infecciosas e nessas que a gente precisa achar fármaco novo, como é o caso da tuberculose, né? Uhum. Certo, Marcos, obrigado. E eu é que agradeço. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta rápida, eu sei que a Marta tem outro compromisso agora. Marta, parabéns. Foi super nostálgico reviver a história do sistema de Minas, que emocionada, lembrando dos 10 anos que eu passei trabalhando com vocês, né? E é um sistema que está, assim, nesse contexto de pandemia, o sistema renina-angiotensina e a própria bradicina está voltando para o spotlight, não é? Eu já tinha visto um outro editorial também apostando nessa tempestade de bradicina e, além desse possível efeito no edema pulmonar, eu me pergunto se talvez essa tempestade de bradicina não poderia contribuir também para os quadros dolorosos, por exemplo, que estão associados, tanto agudos quanto crônicos, que estão associados à Covid. Uhum. Outro dia eu até estava numa banca com a Cláudia, que trabalhei com vocês, e ela estava falando desses quadros de dor pós-Covid, ou de dor pós-chikungunya, por exemplo, essas infecções virais, que mesmo depois da resolução do quadro agudo, elas seguem com um tipo de dor parecido com uma dor neuropática, né? E certamente, pelo que a gente conhece da implicação de bradicinina em dor, e principalmente do receptor B1 em dor, teria um potencial muito grande, né? O grupo lá do professor Mauro Teixeira tinha alguma coisa em relação à dengue, né? Quem tem dengue diz que é uma dor horrorosa, não sei exatamente, mas quem relata que tem dengue que é uma dor no corpo muito forte, como as dores associadas à infecção viral em geral. E eu acho que sim, que seria uma estratégia bem interessante que a gente pudesse ter a aplicação desses antagonistas, mesmo o Firazir, para trazer alívio da dor a esses pacientes, porque até em inflamação a gente tem coisas melhores já no mercado, mas para dor a gente não tem nada de bom, né? Nada de bom nem nada de novo, né? Então falta trazer coisas novas para esse lado também. Obrigada, Marta. Eu é que agradeço. Bom, é vocês, saudades. Bom, professor, eu sei que você tem um outro compromisso agora que já está atrasado, na verdade. Eu queria agradecer, então, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente, eu gostei muito. Queria agradecer o Robson pela dica também, de convidar você para falar para a gente, e todo mundo que ficou aqui assistindo, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada, gente. Um bom final de semana para vocês. Se cuidem todos aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada.